Esse é um daqueles assuntos que com certeza eu não queria falar e nem vocês queriam ouvir, mas está aí na nossa cara, o aumento abusivo da gasolina. Eu sei que eles vão voltar atrás, já voltaram inclusive, mas não deixa de ser cara. E mesmo para aqueles leigos que dizem, tô nem aí, nem carro eu tenho, saiba que tudo que você consome, absolutamente tudo, chega até você direto ou indiretamente pelo combustível. Então quando a gasolina aumenta, obviamente tudo que depende dela sofre aumento também. Isso significa na prática que ficou ainda mais caro se viver no Brasil. Então, como o assunto exige reflexão, pegue agora sua vitamina de banana com Nescau e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. O que é preciso a gente entender agora é a grande jogada que é a Petrobras. Ela mantém um monopólio no Brasil, ou seja, você só pode comprar dela. Não importa qual seja a bandeira do posto que você entre para abastecer o seu carro, a gasolina que vem é da Petrobras. E é nessa hora que eu mostro para você como esses caras nos fazem de otários e mostra como são safados e vagabundos essa turma. Eles nos obrigam a consumir o produto por ser estatal, ok? Mas eles querem te obrigar a pagar e seguir o mercado internacional. Então como assim? O combustível é nosso ou estamos comprando de fora? Como é que pode isso? Vocês podem entender, meu povo, como é o grau de alienação que nos encontramos hoje, a nossa nação. Você vê diversos especialistas enrolar e sempre querer defender o que é indefensável. Os caras dizem, olha, estamos fazendo hoje apenas o que o governo anterior já deveria ter feito. Eles quebraram a Petrobras. Nós temos que seguir os preços internacionais. Mas um combustível está aqui. É vendido mais barato em países vizinhos. E o que isso significa? Eu não posso provar, meus caros amigos, e se pudesse eu não estaria mais vivo. Mas é no mínimo muito estranho que os Estados Unidos estivessem em uma crise, na mesma época em que nós encontramos o petróleo, e de repente nós quebramos, e o presidente americano sem mais nem menos diz que Lula é o cara. Eu me pergunto, será que somos realmente os donos da Petrobras? Será que ela é de fato uma empresa estatal? Ou assim como as outras, ela também pertence aos senhores do mundo, e com apenas nos enganando? Isso explicaria porque essa empresa repassa o nosso suposto combustível dessa maneira. R$ 1,59 aos bolivianos, R$ 2,52 aos paraguaios, e a R$ 4,90 aos próprios donos que somos nós brasileiros. E ainda batizando a gasolina com 29% de etanol. Então essa nossa dúvida faz ou não faz sentido aos seus olhos? Talvez nós nunca vamos ter a resposta oficialmente. Mas independente disso, é preciso dizer que a grande culpa de ser assim como é do próprio povo brasileiro. Nós estamos tendo literalmente o que merecemos. Esse aumento abusivo prejudica todos nós, sem exceção. Mas os únicos machos suficientes para fazerem protestos foram os caminhoneiros. Será que eles são os únicos cabra-macho que esse país tem? Por que é que os brasileiros aceitam todo tipo de desaforo do governo e continuam com a cara pra cima? A mídia inclusive já deu várias dicas, olha... Para enfrentar esse aumento, vá de carona, vá andando pro seu trabalho. Parece piada. E o pior é ter que escutar os dois lados de ladrões, esquerda e direita. Cada um querendo se aproveitar da situação. Os petistas batem no peito dizendo, olha, no tempo de Lulinha a gasolina era R$2, chupem agora. E a gente, em nome da democracia e do respeito ao próximo, a gente tem que ouvir esse tipo de merda. E os direitistas dizem, tem que privatizar tudo, Estado mínimo. Tem que ser livre concorrência. Quanto mais se desnacionaliza o Brasil, mais se quebram as indústrias, mais aumenta o desemprego. Quanto mais nós investimos em nós, no homem brasileiro, na indústria nacional, mais emprego haverá. Nenhum outro caminho existe. Tudo ou mais é conversa fiada. Porque é mais barato abrir fábricas em países como o Brasil, porque a mão de obra é mais barata. Mas o volume do ir e vir é muito maior indo do que vindo. Se cotejarmos, é igual a história de investimento externo, o que veio e o que vai, é muito maior a fuga de capitais. Nós temos um belo exemplo nos carros do livre comércio que eles querem ver por aqui. Supostamente as montadoras são concorrentes uma das outras, ok? Chevrolet, Volkswagen, Ford, Fiat, Honda, Toyota, enfim, todas essas marcas exploradoras. Só que todas elas, sem exceção nenhuma, ao invés de venderem seus carros com um preço justo e competirem entre si, baixando cada centavo que puderem, para ser mais competitivas, elas parecem assim por um acaso, é claro, sem intenção nenhuma, mas elas vendem os seus carros com a mesma margem de lucro. Carros estes que vendem em outros países mais barato, mesmo sendo fabricado aqui e sendo transportado para lá. Essas empresas só aceitam venderem aqui com lucros astronômicos. Pois não pense que esse preço absurdo no seu carro popular é apenas pelos impostos abusivos do governo. Tem uma porrada de imposto, os mais altos do mundo sim, mas boa parte do preço do seu carro vem do lucro Brasil. Essas montadoras se aproveitam da falta de bom senso dos brasileiros e da idolatria que as pessoas têm com seus carros, inclusive até brigando para saber qual das suas carroças é a menos ruim. Veja esse exemplo ridículo onde um cara com um Gol vai a um encontro de Opala para mostrar que seu carro é o melhor e desafiar os caras, provocar. Opala é carro? Opala é carro? É carro? É carro?
dizer de uma cena dessa? Qual é o sentido disso? Isso só podia acontecer mesmo no Brasil. Tanto a GM como a Volkswagen, todo o resto nos explora. Ou seja, nenhum carro presta no Brasil. Você pode botar Honda Civic SI, Jetta, qual seja o carro, BMW. Por quê? Por que nenhum presta, Davi? Que loucura é essa? Sabe por quê, meu amigo? Nenhum presta? Porque o preço dele lá fora é menos da metade do que custa aqui. Então você tem que comparar o seu dia trabalhado, o seu ano trabalhado com o do americano. Entende? Se você ganhar bem aqui no Brasil e trabalhar um ano e conseguir comprar um Jetta, com esse mesmo ano trabalhado nos Estados Unidos, você compraria um carro esporte que nem se compara com um Jetta. Então, embora queiram te dizer, não pode comparar um país de terceiro mundo com um de primeiro. Para eu seguir essa afirmação, você tem que admitir olhando na minha cara e dizer que você considera que um brasileiro não vale igual a um americano. Para o ano dele valer mais que o nosso, só se você me disser isso. Do contrário, eu vou continuar assim, comparando um ano trabalhado aqui e a compra de um carro com esse ano trabalhado com o mesmo de lá. Ponto final. Eles não são melhores do que nós? É todo mundo igual? Então compara o Jetta, por exemplo, com o Converte. E aí, dá pra dizer que realmente o seu carro é bom? É bom porque você não tem noção das coisas. A verdade é que o brasileiro, a maioria, tem devoção pelo seu próprio carro. Quer tratar seus automóveis como uma coisa sagrada. E dessa forma as montadoras continuam por aqui deitando e rolando com a cara do consumidor. O povo compra de qualquer jeito, reclama, mas paga. Então vai continuar sendo vendido por esse preço. Isso tanto é fato que durante a crise, as montadoras, com seus estoques de carros sobrando, ao invés de fazerem promoção e venderem mais barato, simplesmente estocaram. Elas pagaram inclusive as transportadoras um aluguel para deixar essa quantidade enorme de carros guardada lá. Porque elas sabem que assim que o brasileiro pegar dinheiro, eles correm lá para pagar. Porque é tudo otário, aceitam ser explorado. Você vê que as informações que nós passamos aqui, elas não são teorias da conspiração, mas sim realidade. É que o gado não pode aceitar nem entender porque isso iria demolir o mundinho que eles criaram. Todas essas montadoras, meu amigo, pertencem aos mesmos donos, os mesmos que também mandam na nossa Petrobras e em todas as outras. Abrir um livre comércio entre eles, ou seja, trazer abertamente empresas estrangeiras pra cá, só vai ajudar a levar pra fora ainda mais rápido o nosso dinheiro. Essa sem dúvida não é a solução. E com que base eu digo isso? Bem, como vocês sabem, Enéas foi o melhor político dos últimos tempos. Ele verdadeiramente tinha planos e ideias para mudar o país. Eu vou mostrar alguns pontos e você vai ver como isso se encaixa 100% com os problemas que estamos enfrentando agora. A questão fundamental para o país é a absoluta impossibilidade de continuar sendo dessangrado como está. De 475 bilhões, salta-se para 554. Então, corrigida a inflação, a dívida está aumentando. 16%. O que isso implica para o país? Isso implica um dispêndio anual, exercício de 2001, 120 bilhões de reais. 120 bilhões dão 10 bilhões mês. Uma coisa astronômica. Não há dinheiro para saúde, não há para educação, tudo mais que é discutido no seu programa, em qualquer lugar, perdoe-me, é conversa fiada. Vou aumentar salário, vou melhorar, isso é tudo conversa fiada, não há dinheiro. A verdade é que não há mesmo. E um ponto também que é vital nesse aspecto a se considerar, é que isso só tende a piorar. Então, a minha síntese é essa. Esse é, a meu ver, o ponto central. Um governo, seja qual for, que assuma o comando do país, tem que dizer assim, como eu vou fazer para deter esse processo? Como você viu, meu amigo, eu já falei em outros vídeos que não tem como nós sobrevivermos e tirar essa corda do pescoço se todo o nosso suor vai para os cofres dos senhores do mundo, dos malditos Illuminatis. Não tem. Nós não temos mais recursos para pagar mais o juro da dívida externa. Nós já privatizamos muita coisa ao longo dos tempos. Então estamos pagando o juro gerado pelo juro. E com isso esses caras forçam qualquer candidato, por mais honesto e bem intencionado que seja, assim que assumir a presidência, fazer como eles querem. Porque você já assume a direção do país devendo até a sua alma. Então que moral você pode ter quando se deve a um cara que é maior que você? O exemplo que cabe aqui é como se nós fôssemos uma criança, franzina, de 5 anos, devendo a um adulto líder de uma gangue armado, e a gente então fosse sentar para conversar com ele implorando para que ele tenha piedade, armado com um pirulito e confeitos no bolso. Isso nunca vai dar certo. Enéas deu uma solução para isso, que era a bomba atômica. O Brasil se tornando uma potência nuclear, aí sim poderíamos sentar na mesa como gente grande, de frente para eles, cara a cara. Poderíamos dizer, não vamos mais pagar essa porra. E o que vocês quiserem, nós queremos em dobro. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época dos meus minguados segundos que se o Japão tivesse aquele em 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá, não na época, era uma criança, eu digo, muito depois, e vi o Holocausto. Na época, se você estivesse lá, não estaria aqui. Não estaria aqui, é verdade, é verdade. E aí? Mas então, a Constituição não é belicismo querer, porque então todos os países que têm, todos os países que detêm o poder nuclear, e é engraçado, o Clube Atômico, eles não querem que ninguém tenha, mas eles têm
à vontade. Mas eu quero que mais ninguém tenha. Tem. A Índia, por exemplo, tem. Disse, vou ter e tem. E eles não mexem com a Índia. A China tem. E ninguém mexe com a China. Então a bomba foi apenas. Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. É preciso ter coragem. Eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é míssil. É sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos. E dizer, não dá mais. Não dá mais. E não se venha falar em calote. Não. Peraí. Antes que se fale em calote... Eu não falei em calote. Antes que se fale. Antes. Permita-me. Que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então, é impossível continuar. Como continuar se o orçamento agora de 2001 foi em torno de 200 bilhões? E nós pagamos 120. Aí veio o governo de novo com um boletim extremamente distorcido. Meus caros amigos do canal, eu não sou nenhum mestre da política, mas eu tenho um mestre nela e esse mestre se chama Enéas. Eu já disse abertamente e nunca fui homem de me esconder, nem esconder o que eu penso. Eu vou votar sim em Bolsonaro, mas eu acho que ele não vai mudar muita coisa, não acho ele um mito. Muito pelo contrário, ele tá mais pra um bobalhão. Fala em privatizar um monte de coisa que Enéas era extremamente contra. Enéas era inclusive contra privatizar qualquer coisa que fosse nossa. Bolsonaro não, muito pelo contrário. Já disse também em alto e bom som que não tem como acabar com a corrupção, mas apenas diminuir. Já deu uma declaração e hora depois voltou atrás. Enfim, eu não quero falar dele porque se for falar tem uma lista de 2 horas pra narrar aqui. Eu só digo que Bolsonaro no cenário político atual é como se colocassem 2 caminhos na nossa frente, o inferno de gelo e outro inferno de lava derretida. Qual você vai escolher para passar? O de lava derretida seria um candidato de esquerda. O de gelo seria Bolsonaro. Eu escolho o de gelo porque é esse que eu acho que dá para passar. Temos alguma chance de atravessar. Mas o próprio nome já diz tudo. É um inferno também. Inferno de gelo. Eu me sinto inclusive extremamente ofendido quando comparam ele com Enéas. Bolsonaro se diz de direita e muitos o consideram de extrema direita. Já Enéas detestava essa posição. E eu provo. Aqui quando o João perguntou a ele sobre o presidente da França, veja que ele mostra a repugnância da extrema-direita. E isso porque Enéas era nacionalista, era o cara que queria ver o país ir pra frente, ocupar o lugar que merece e tem potencial para isso. Então se hoje tudo tem que ter um lado, o de Enéas não era nem esquerda nem direita, era pra frente. Esse é inclusive o lado que eu estou agora e muitos de nós também. Você é rotulado, não vou nem falar acusado, mas é rotulado de ser um homem de extrema-direita, de ser fascista, de ter ideias extremamente autoritárias. A pergunta, como é que você vê esse fenômeno Le Pen em Paris? Posso tomar um pouco? Na França. Posso tomar? Bem, primeiro vamos logo examinar o senhor. O senhor Le Pen é notoriamente conhecido, homem de extrema-direita, xenófobo, um homem racista e, não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Homem de extrema-direita, não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Como é que você se posicionaria politicamente? Como um homem de centro, de esquerda, de direita, como? Eu não aceito mais essa classificação, isso é do passado. Tá bom, mas digamos que fosse eu do passado. sou um nacionalista, eu sou um homem preocupado com a nação brasileira. Falando sinceramente com vocês, Bolsonaro pra mim só serve porque ele vai armar a população. Estando armado, eu mesmo posso aqui, junto com vocês, meus irmãos de fé, marcarmos protestos, apoiar uma intervenção militar de verdade. Imaginem vocês, meus caros companheiros de batalha, se desses 250 mil inscritos, 10 mil de vocês se juntassem a mim de frente a Brasília. Imagine agora que o tio Lu, que é mais um grande guerreiro da luz nessa batalha, lá no canal dele ele conseguisse reunir mais uns 50 mil. E aí outro YouTube, e outro, e tenho certeza que cada um de nós, com um 8 na cintura, iriam pensar 2 vezes antes de mandarem a polícia descer a porrada em nós, sem nos ouvir pelo menos. Já fizeram isso em muitas outras ocasiões. Então esse é o meu maior motivo de votar em Bolsonaro. Mas achar que ele vai mudar essa situação, frear de alguma maneira a agenda global, negativo. É bem capaz de ele acelerar ainda mais ela. Para realmente reverter essa situação que estamos agora, o que esses trechos que exibi da entrevista de Enéas deixa bem claro, qualquer plano que se trace dentro da situação agora, qualquer medida que adotarmos, seja ela de direita ou esquerda,
nós vamos sempre fracassar, porque nós estamos falando das coisas individualmente, ao invés de falarmos da verdadeira causa da nossa falência, e não é outra a não ser os malditos banqueiros internacionais, que todos os países devem, inclusive os Estados Unidos. Enquanto a gente passar a maior parte dos nossos ganhos adquirido com suor para esses caras, dinheiro real, dinheiro vivo, a nossa situação é disso a pior. Enéas não era um profeta igual os da Bíblia, mas não precisa ser para enxergar isso, é óbvio. Como ele disse, deixou claro, a tendência é sempre piorar. Eu sei que o meu, o seu, o nosso país está afundando. Eu estou vendo. A não ser que eu tivesse hemianopsia lateral homônima. Quer dizer, que eu visse com um lado Tivesse do o quê? outro. Não. Hemianopsia lateral Hemianopsia? lateral homônima. É cegueira, um lado, né? Um lado de fora do olho e o lado de dentro do outro. O lado nasal, né? Um lado de fora e o lado de dentro. Vê mal, quase sempre. Sim. Mas eu não tenho isso, eu vejo bem. Com os óculos, claro. Com os óculos, evidente. Como você vê, meu amigo, não precisa você ter nenhum dom paranormal para poder prever certas coisas. Eu também fiz aqui um vídeo revelando o futuro. Intervenção militar no Rio não é o que parece. Naquele vídeo eu deixei bem claro que os milhões que o governo estava gastando sem ter para manter o exército ali apalhaçando sem necessidade nenhuma, porque o problema da bandidagem no Brasil todo não é da polícia, é da falta de leis, isso sim. A polícia prende e o Estado solta. Mas para causar, para passar a ideia para o mundo todo que o Rio de Janeiro não tem mais jeito, Temer colocou de forma criminosa o exército lá. E eles estão lá, dando uma despesa milionária ao nosso país todo mês. E você acha que quem iria pagar isso? Quem? É nós, é claro. Se você não viu o vídeo ainda, veja quando terminar isso aqui. Você vai ver que, lembrando que ele foi colocado há meses atrás, hoje parece uma profecia sendo realizada. E o exército Não, nessa não, porque repressão? não, eu fui militar. E fiz durante 6 anos sargento do exército. 6 anos. A sargento do exército. 6 anos. Formei-me em medicina, larguei. Né? Certo. Mas Larguei. então... O militar aprende a defender a pátria. Segurança nacional, não segurança das ruas. O menino que é soldado, ele é incapaz, ele não tem formação para isso. Ele talvez até se marginalize, ele não tem treinamento para isso. É errado. Totalmente errado. Quem fala isso fala por desconhecimento absoluto de causa. O exército não tem que... A não ser calamidade. Aí é outra coisa. Então não pode ser o exército. Tem que ser mesmo a polícia civil, polícia militar, aí é outra questão. E só para finalizar esse vídeo, meus caros amigos, para tirar um pouco esse ódio que colocaram em vocês das estatais, que na verdade pertencem a vocês mesmos, com essa história de privatização, de entregar nosso patrimônio nas mãos dos estrangeiros, quando na verdade a culpa é de quem administra e não da estatal em si, como se ela fosse uma coisa que gera prejuízo. Isso é um absurdo, ela gera lucro, lucro astronômico. Tanto é que eles querem de todo jeito, de forma inescrupulosa, meter a mão e pagam, subornam a quem deveria tomar conta para sabotá-las, quebrá-las de dentro para fora. Se querem mesmo mudar o sistema, o serviço, melhorar para o povo, o que deveria fazer era acabar com a burocracia. E se não fosse o Estado que tomasse conta, que fosse então entregue nas mãos dos empresários brasileiros, aqueles caras que têm 20 anos de mercado com um bom nome, que ele pudesse, tivesse o apoio do governo, pudesse assumir um trabalho como o que é feito pelos Correios. Isso sim seria ótimo para o país. Com isso enriqueceríamos nós mesmos e fazíamos o dinheiro circular dentro do próprio país e não ser levado para fora por meio dessas empresas estrangeiras, que na verdade pertencem às 13 famílias, que são diretamente os verdadeiros causadores das crises, não só no Brasil, mas mundial. Estão disfarçados de globalização. Isso eu vou deixar o maior político que já nasceu nesse país explicar a você, com o nosso querido Dr. Enéas. Como lidar com a velocidade, o mundo globalizado voraz a qual o Brasil é imposto pelo o primeiro mundo? Perfeito. O senhor acaba de novo de tocar no cerne da questão. Globalização é neocolonialismo. Neocolonialismo. Globalização é a raposa e o pintinho, ambos livres. Isso aqui é globalização. Nós aqui somos uma colônia. Nós não somos uma colônia do ponto de vista político, no papel, mas nós o somos de fato. Porque para existir independência política, há que existir primeiro independência econômica. Então o senhor pergunta como lidar, eu disse ali, sentado à mesa, para não ser na mesa, né? Nós estávamos os dois na mesa, sentados, eu e o Jô Soares. Veja bem, é preciso sentar à mesa e discutir isso. É impossível continuar como se está. Da maneira em que nós estamos caminhando celeremente para o abismo. Esse é o ponto. Então, como lidar com isso? Enfrentando o problema, não fugindo dele, não fazendo de contas como um avestruz, não? Fazendo de conta que foi a cabeça. Não. O que nós temos feito até agora é não enfrentar o problema. É dizer, isso tem solução. Não, eu vou injetar recursos, mas eu pergunto sempre, de onde? De onde vão ser os recursos? Se 2/3 do erário vão embora, entendeu a questão? Ou se enfrenta a questão, ou nós estamos fadados
a caminhar para o abismo. Agora nós também não temos mais Enéas, e o que nós podemos fazer para mudar isso? Ora, se o povo se conscientizar e começasse a lutar, o governo recuaria na mesma hora. Imagine agora 50 mil pessoas invadissem a principal avenida de São Paulo, mas 70 mil estivessem na prefeitura e outras 20 mil em outro determinado lugar. Protestos por todo o Brasil. Como eles poderiam lidar com isso? Você acha que existe polícia para dar conta de uma situação desse tipo? Só nessa ocasião desse aumento da gasolina abusivo, os caminhoneiros de forma pacífica conseguiram sozinhos fazê-los recuar. Família, olha que coisa linda, família. Tá um caos, ó. O Brasil todo tá desse jeito, ó. Ali tem um posto de gasolina, ó. Filas para entrar, porque tá faltando gasolina aí para todo mundo, ó. Olha o trânsito como é que tá. Tá vendo, galera? A gente tem que tirar o chapéu para os nossos caminhoneiros, né? Porque é os únicos machos que tem no Brasil. E o governo tem que entender que ele tá lá para fazer a vontade do povo. Não é rei não para fazer o que quer não. Tem que fazer a vontade do povo, porra. Porque senão o povo vai parar o Brasil mesmo. Os caminhoneiros já deveriam ter feito isso. Tem que ter outras paralisações. Eu apoio tudo isso, galera. Olha aí, ó. Não precisou dar um tiro em ninguém, não precisou quebrar pau com ninguém. Pararam o caminhãozinho do lado da estrada, ó. A gasolina não chegou nos postos e o resultado é esse aí, ó. Ó. A cidade toda tá assim, o Brasil todo tá assim, ó. Caos, galera. Isso aí tem que ser desse jeito. Tem que parar mesmo. Pois é, meu povo, os nossos caminhoneiros nos encheram de orgulho, mostraram que realmente são filhos dessa terra. E se houver de fato essa conscientização, essa safadeza do governo, essa farra que eles estão fazendo lá, achando que são reis, simplesmente vai acabar.